Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sou o João Gabriel, seu professor de Sociologia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o movimento sufragista. Mas antes de começar a minha aula, se lembra? Se inscreva no nosso canal e deixe o sininho ativado para receber as nossas notificações. Bom pessoal, movimento sufragista. O que você sabe sobre esse tema? Primeiro ponto importante. Falar sobre o movimento sufragista é falar sobre sufrágio. O termo sufrágio é voto, votação, ligado a uma ideia universalizante do conceito. Por quê? Por que nós estamos falando a respeito desse assunto assim, né? Entende-se como movimento sufragista o conjunto dos grandes movimentos sociais que, desde o século XVIII para o XIX, buscaram, na verdade, o acesso das mulheres ao voto. Por que especificamente as mulheres? Porque a ideia do voto, primeiro ponto importante a gente pensar, antes de a gente entrar nesse esquema aqui, é que a ideia do voto, ela sempre foi, quando surgiu recentemente na humanidade, isso no século XVIII, para homens. Já a ideia de que nós vivemos numa sociedade patriarcal, concorda? Mas ao mesmo tempo, quando se fala em movimento sufragista, está associado aos movimentos de mulheres, ao movimento feminista, é porque, na verdade, devido a esse privilégio masculino de acesso ao voto, nós estamos então falando agora da busca pelas mulheres de acesso exclusivo a esse direito que é reconhecido apenas aos homens. Então, tenho certeza, toda vez que você for procurar alguma coisa como movimento sufragista, vai estar sempre associado a essa primeira grande onda do movimento feminista. Por que onda? Porque, na verdade, quando a historiografia tradicional do feminismo recente vai estudar a história do movimento, tenta-se entender em grandes momentos. Estaríamos hoje nós na quarta onda. Certo? Essa onda mais contemporânea, de movimentos mais interseccionais, etc. Na primeira onda, a grande luta pelas mulheres é em torno da busca pelo voto. O que nós podemos ver, por exemplo, é que essa primeira grande onda se iniciaria nos Estados Unidos, concomitantemente no próprio Reino Unido, especificamente mais na Inglaterra. Na Inglaterra, inclusive, sociedade industrial ligada às grandes transformações da Revolução Industrial, esse início, esse princípio, prelúdio desse grande movimento que vai atacar justamente nisso. Mas você deve estar aí pensando, mas por que necessariamente o voto, né? O voto não é uma coisa tão restrita nos direitos da cidadania? A questão é a seguinte, hoje se fala tanto em polêmica como direito de acesso ao casamento de homossexuais, de igualdade de direitos para mulheres e homens. Imagina na sociedade tão conservadora do século XIX falar em possibilidade das mulheres votarem. Até porque, dentro de inúmeros teóricos que vocês devem conhecer, como Rousseau, como o próprio David Hume, até John Locke, a mulher é compreendida como um ser inferior racionalmente. Inclusive, é uma passagem, até citar isso para vocês, do livro Emílio, do Jean-Jacques Rousseau, onde ele afirma exclusivamente que as mulheres elas são seres guiados pela emoção e os homens pela razão. Por isso que a política é guiada pela racionalidade masculina. Olha, eu vejo o quanto que isso é tradicionalmente, né, uma função patriarcal. Então, pensando nisso, vamos entender o primeiro ponto. Se você buscar na mitologia grega clássica, vocês vão encontrar Agostinho citando a mitologia, uma certa passagem na região da Lídia, tal, onde, por exemplo, numa cidade queriam se discutir qual que seria o símbolo real da cidade, numa disputa entre Atena, que seria associada à oliveira, uma árvore, né, e a fonte da água, ao deus Poseidon. O que é curioso, foi colocada a votação, né, para a cidade votar e decidir qual que seria o símbolo real, e decidiu-se, por exemplo, Atena, a oliveira como símbolo da cidade. E por estar associado a uma figura feminina, Poseidon enfurece e pune a cidade, primeiro, né, com um grande tsunami, um movimento de água sobre a cidade, e segundo, retirando das mulheres o direito ao voto. Então, desde a mitologia clássica, na antiguidade, para justificar o porquê que a mulher não pode participar de decisões políticas, está associada até na mitologia, citada pelo Agostinho, filósofo medieval do século V. Mas uma coisa interessante é que o movimento sufragista ele ganha força quando? Justamente na modernidade. Com o avanço da tecnologia e principalmente das questões da Revolução Industrial, nós temos mulheres acessando o mercado de trabalho devido à sociedade do consumo. E por que não, além de entrar nesse mercado de trabalho fora do lar, ou seja, que seria uma dicotomia entre um acesso à cidadania, ou seja, a autonomia, mas ao mesmo tempo uma segunda jornada de trabalho. Porque a doméstica nunca deixou de ser feminina. E justamente agora, fabril, as mulheres começam nessa luta. E eu citaria, por exemplo, aqui,
quatro grandes momentos específicos de quatro, eu diria, figuras históricas, né, ligadas a esse movimento sufragista. Começaria, por exemplo, com Mary Wollstonecraft, que desde o final do século XVIII, veja nas datas, já estava publicando alguns textos associando a necessidade das mulheres acessar o voto. O que é interessante é que essa leitura que é uma leitura tipicamente iluminista, de que a decisão política, através do sufrágio, da participação, geraria, por exemplo, um avanço social. Vimos aqui até que no século XX que a participação ao voto, que é super importante, é um direito, se ela tem para homens, tem que ter para mulheres, obviamente, não necessariamente conquista todos os direitos de cidadania. É um ponto específico. E esse ponto específico era considerado um grande problema. Os próprios movimentos masculinos da época associavam que a sociedade ia acabar, a família ia desestruturar, porque a mulher agora, guiado pela emoção, poderia participar, né, nas questões políticas. Isso, inclusive, fez com que Millicent Fawcett, que é uma das principais teóricas, criasse um movimento mais radical, organizado e sistemático, conhecido como a União Nacional pelo Sufrágio, do Voto e das Mulheres. Esse movimento, que está no final do século XIX para o início do século XX, foi um movimento que pela primeira vez deu mais corpo a este movimento. Até indico aqui para vocês, aparece aqui na tela, um filme excelente, considerado pela grande crítica, né, um grande resumo do que nós estamos falando na aula. O filme se chama Sufragistas, ou Suffragettes, que foi publicado em 2015. Nesse filme, narra, inclusive, a trajetória pessoal de uma das maiores influentes do movimento, que foi conhecida como Emmeline Pankhurst. Uma teórica, na verdade, que criou vários movimentos, foi presa várias vezes, dezenas de vezes, inclusive, nessa luta que hoje, né, parece ser tão banal, mas uma luta muito radical para a época. Emmeline, por exemplo, a Pankhurst, foi associada junto com seus filhos, as suas filhas, inclusive, a uma grande teórica dessa primeira onda, uma grande referência. Né? Não uma espécie de liderança, né? Um enigma de uma estátua disso do movimento, mas uma referência histórica, justamente por organizar esses movimentos aqui no início do século XX. Inclusive, em 2018, foi associado ao centenário, né, da criação dos primeiros grandes movimentos organizados. Porque na Europa, até o início do século XX, somente a Finlândia tinha acesso feminino ao voto. Mas na região, então, oriental do planeta, seria Nova Zelândia e Austrália, movimentos assim. A Inglaterra só vai conquistar esse direito já nos anos 1920. Emmeline, que vai morrer em 1918, não descansou. Não descansou porque, presa centenas de vezes, e através de um movimento que nós podemos considerar como uma desobediência civil, ou até ataques um pouco mais violentos, né, a emblemas da sociedade industrial, conquistou o que se queria. Mas lembrando que esse foi um primeiro passo. Um primeiro passo que hoje os movimentos feministas que já conquistaram isso no mundo querem sustentar outros novos direitos. Né? Uma última citação minha, por exemplo, estaria para Emily Davison, que foi, na verdade, simbólica por um ato específico. O Derby, que é um grande evento, né, colocado pela família real inglesa, né, todo ligado à nobreza inglesa, teve um evento curioso. No ano de 1913, nesse Derby, né, conhecido como esse grande evento nobre, o rei Jorge V, aliás, sofreu uma ação, um ataque, quando ela, Davison, entra na frente do cavalo real, ocasionando um acidente, tanto para ela quanto para o rei. E naquele momento geraria uma espécie de comoção por todo mundo, ou seja, as mulheres estavam dando a vida, né, pelo direito ao voto. O que é interessante é que internacionalmente esse movimento foi um movimento que se consolidou e que lentamente, através de muitas batalhas e conquista feita por mulheres, não foi concessão, não foi presente de ninguém, né, acessou o direito ao voto. No caso do Brasil, o que a gente poderia citar? O caso do Brasil é um caso mais curioso, né? Nízia Floresta, que é uma das, acho que, referências na história do direito ao voto, seria essa introdução, né, ali no comecinho do século XX. Mas, curiosamente, de maneira sistemática na lei, foi justamente em 32, com Getúlio Vargas, instituindo um decreto-lei por pressão dos movimentos feministas no Brasil, concedeu por pressão popular pelos movimentos, acesso ao voto. Lembrando que esse acesso em 32, ele foi um acesso específico. As mulheres aqui podiam acessar o voto, mas em certas circunstâncias, inclusive negada a mulheres analfabetas. Mas pensa comigo, anos 30, o acesso à educação não é universal no Brasil. A maioria das mulheres não tem acesso, inclusive, a uma educação letrada, o que faz com que, certeza, esse movimento aqui conseguisse atingir um grande avanço, mas que, no ponto de vista prático, foi muito curto.
mas um importante dado sobre essa questão. Para me encerrar a aula, eu quero só lembrar vocês o seguinte: quando citamos o movimento sufragista, nós podemos pegar a questão do voto em todos os lugares, como em Roma, como na Grécia. Mas é um movimento moderno, porque é justamente encabeçado e protagonizado por mulheres que conseguiram o direito ao voto. Hoje, eu acredito que é um dos direitos das democracias burguesas fundamental, que sustenta a nossa sociedade liberal. Agora, do ponto de vista prático, já é um movimento que as próprias feministas contemporâneas dizem que já foi um movimento superado, dado a conquista desse direito, a superação por outros. E finalizo dizendo, a bisneta de Pankhurst, numa recente entrevista em Londres, chegou a dizer o seguinte: se minha bisavó fosse viva, ela estaria muito feliz pelos direitos que as mulheres conquistaram, mas estaria se perguntando ainda, por que até hoje, 100 anos depois desse movimento, as mulheres ainda lutam por coisas que é do século XIX. É uma prova de que muitas coisas ainda não avançaram, que é preciso, mudar essa conjuntura. Bom, pessoal, foi essa a nossa aula de movimento sufragista. Se você gostou, deixa um like aqui pra mim. Não se esqueça, nós temos links aqui na nossa descrição para que você aprofunde sobre o tema. Estude, leia, que eu tenho certeza que esse tema é de muita relevância social. Te espero na nossa próxima videoaula. Um grande abraço.